sua. Então, se Jesus estiver em você, a primeira coisa que você vai pedir é que a vontade de Deus seja feita na sua vida. É natural do verdadeiro cristão ele querer que a vontade de Deus, a soberana, seja real. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, ele vai dizer, para que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. Então, para receber, eu preciso entender os caminhos, conhecer Deus, para desfrutar das suas promessas. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, verso 12, sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda a maneira em que todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Veja bem, esse texto, e você olha o capítulo 15, ele está dizendo que tudo, se você estiver em Cristo, e Cristo em você, tudo que você pedir, o Pai vai fazer. Mas quando nós entendemos Paulo explicando para nós a realidade deste mundo, ele está dizendo, eu estou preparado, eu estou pronto a viver abatido, a viver sofrendo, a passar até mesmo fome, necessidade, se for preciso. Eu estou preparado, entenda a confiança que o cristão ele deve ter em Cristo, que ele suporta qualquer coisa. Aqui ele está dizendo, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Apóstolo Paulo ele vai explicar isso para nós, que o crente ele tem uma alegria que não é comida nem bebida, não é bem-estar na terra que traz essa alegria. Ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, porque o Senhor é capaz de trazer alegria ao coração. Talvez você vai encontrar alguém com muito dinheiro no bolso e triste querendo se matar, mas você vai encontrar às vezes alguém que não tem um centavo no bolso, mas tem o Espírito Santo de Deus, e ele goza da verdadeira alegria que vem do alto para nossas vidas. E isso é glorioso. Então nós entendemos, apóstolo Paulo, então no capítulo 4, 12, se você ler o versículo 11, ele vai nos ensinar, volta um versículo desse capítulo, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Apóstolo Paulo estava agradecendo aos irmãos que enviaram a ele uma oferta, o mantimento, o sustento, mas ele diz assim, eu não estou aqui agradecendo, mas eu já aprendi a viver na dependência de Deus sobre a minha vida, porque lá no versículo 13, ele vai dar a resposta. Para aqueles que têm Cristo no coração, ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós conseguimos suportar todas as coisas, porque Cristo é o nosso sustento. Jesus ensinando que o homem que confia nele é semelhante ao homem que construiu uma casa, mas uma casa estruturada numa rocha, que quando veio o vento, a tempestade, esta casa não caiu, porque ela está alicerçada em Cristo. E aí ele compara o homem que ouve a palavra de Deus, mas não dá ouvido, ao homem imprudente que edificou a sua casa na areia. Quando veio a chuva, aquela casa se destruiu, porque ela não tinha alicerce. As casas eram iguais, a aparência era igual. Tem muita gente que a aparência dele é bonita, linda, você olha para ele e diz, este é feliz, esta tem uma vida, olha, que todo mundo queria ter, mas você precisa conhecer o alicerce dela. A aparência é uma coisa, mas o alicerce só tem quem tem Cristo no coração. Quem tem Jesus no coração, esse tem o alicerce, porque ele consegue passar a tempestade, ele consegue passar os intempéries da vida, porque Cristo é quem nos sustenta, é Ele que nos sustenta.
Então as promessas de Deus somente poderão ser cumpridas quando agimos como servo obediente. E o salmista, ele vai dizer isso, verso 4 do Salmo 34 que nós lemos, ele dizendo: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele vai dizer, quando busquei ao Senhor, Ele me livrou de todos os medos. Existe uma pesquisa, irmão, feita mundialmente falando, que mais de 150 tipos de medos que causam enfermidades nas pessoas, causam pânico, causam pavor, causam doenças variadas na alma, e essas pessoas adoecem a ponto de morrer, porque não tem a estrutura de ter a confiança num Deus que tudo pode. O salmista, ele está expressando, ele livrou-me de todos os meus temores. Eu quero te dizer, o crente que confia no Senhor tem a promessa de ser guardado de toda insegurança, de todo medo, de toda a falta de segurança, meu irmão. O crente, ele esquece isso, porque em Cristo ele adquire esse cuidado, essa proteção. É o Deus que nós servimos que garante isso para nós. Então, quando nós olhamos aqui o salmista, ele expressando que ele ganhou o livramento porque ele buscou ao Senhor. Você quer um livramento para a tua vida? Busca ao Senhor, confia nele. Creia nesse Deus, creia que Ele é poderoso para guardar a tua vida, para guardar a tua alma. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, aqui uma parte do versículo 5 do capítulo 34 que nós lemos, ele vai dizer: e os seus rostos não ficarão confundidos. O salmista, ele não ficou confundido, sabe por quê? Porque ele olhou para Deus. Na hora da provação, na hora da luta, na hora da dificuldade, ele não ficou confundido, ele não perdeu o foco, porque ele olhou para Deus. Aonde está o teu olhar? Aonde você tem posto a sua confiança? Ah, pastor, eu tenho tantas decepções. Então olha para Jesus. Jesus não decepciona. Jesus nos garante vida eterna. Jesus nos garante paz interior. Jesus nos garante paz na alma. Este Jesus é maravilhoso. O salmista, no versículo 5, ele fala: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Como quem, se olhar para Deus, tem uma luz para você. Se olhar para Deus, tem um caminho a seguir. Se olhar para Deus, tem uma resposta de Deus para a nossa vida. Então ele continua, verso 6. O salmista agradecendo pelas promessas de Deus, e ele continua: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as suas angústias. Por que nós clamamos, irmãos, quando estamos angustiados? Quando temos algum problema? Mas às vezes você vai clamar para alguém, para uma pessoa que não te entende, aí você volta frustrado, você volta revoltado, aí você diz: estou passando por um problema, ninguém me dá atenção. Mas o salmista diz: este pobre, este miserável clamou na sua angústia, e ele ouviu o meu clamor, ele atendeu a minha oração e me livrou, me salvou. Ele disse: salvou de todas as minhas angústias. Aleluia. Então nós precisamos aprender a clamar ao Deus servo, certo? O salmista, ele foi salvo de todas as suas angústias. Veja bem, o salmista, ele continua dizendo, no versículo 7, a promessa de Deus: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Entenda uma coisa, irmão: o anjo do Senhor só vai acampar ao redor daqueles que temem. Ah, eu creio em Deus, mas eu vou assim mais ou menos. Então, meu irmão, você não tem um anjo do Senhor para guardá-lo.
Porque o anjo do Senhor, a promessa, é para aqueles que temem a Deus. Quantos temem a Deus aqui? Você teme a Deus, você confia nele, tem um anjo te guardando. É promessa de Deus. É promessa de Deus. O anjo do Senhor somente vai acampar ao redor daquele que conhece a soberania, o poder do Senhor. E ele diz: de quem teme a ele, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus está dando livramento para alguém que teme ao Senhor aqui. Enquanto você caminha, tem livramento de Deus para a tua vida. Enquanto você anda, tem alguém olhando para você e dando livramento, te guardando. Às vezes alguém nos olha com um olhar mau, mas aí o anjo do Senhor diz: neste daqui não vai tocar, porque você teme ao Senhor, tem livramento de Deus para a tua vida. Agradeça a Deus, porque Deus já te livrou esta semana de muita coisa. Aleluia, promessa de Deus para nós. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o salmista, ele ainda no versículo 9, ele faz menção do texto dizendo: temei ao Senhor. Ele vai chamar a nossa atenção: temei ao Senhor, para quê? Vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Leia o 10 já também, pode ler o verso 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Oh, aleluia, você pode glorificar a Deus. Quem teme ao Senhor não tem falta alguma. Aleluia. Não tem. Nós podemos faltar coisas materiais, irmãos, mas para nossa alma tudo é suprido. A presença de Deus supre. Meu irmão, é como você querer algo que parece bom, mas chega alguém com um prato melhor para você. É assim quem tem Deus. Às vezes está faltando alguma coisa e nós se angustiamos. De repente a presença de Deus chega, você esquece do problema e diz: é melhor ficar com Jesus. É melhor ter a alegria do Espírito Santo. É melhor viver com Ele do que ficar mendigando as coisas da terra. Então o salmista, ele está dizendo isso, que quem tem Deus supre além. E é por isso que Paulo, ele explica isso. Eu já aprendi a passar fome, necessidade, porque eu aprendi a confiar naquele que tudo pode, aquele que me fortalece, aquele que guarda minha alma, guarda minha mente para não desanimar, ei, guarda meu coração quando estou aflito. Esse é quem teme ao Senhor. Então é maravilhoso, irmãos, nós entendermos outras condições que deseja que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Você precisa entender o versículo 12 e o versículo 13, vamos ler. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guardou a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Olha o segredo, irmãos. Este segredo aqui é fundamental para você ir bem, para você receber as promessas de Deus. Quer ser abençoado? Não empresta a tua língua para falar mal. Tem muita gente perdendo bênçãos e promessas de Deus, porque pega a sua boca e empresta só para dizer o que é mal. Olha um problema no mundo e começa a falar e viver aquilo, e a alma vai angustiando, ele vai sofrendo, ele vai ficando perturbado. Por quê? Ele só pensa naquilo que não edifica. O salmista está dizendo: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Você não precisa mentir para ninguém, você não precisa esconder nada para ninguém. Viva a sua vida em paz, confia no Deus soberano, Ele suprirá a tua casa, Ele suprirá a tua necessidade, Ele vai guardar você, Ele vai guardar a tua mente. Fique tranquilo. Ah, pastor, mas tem tanta gente que chega com notícia ruim, com coisas más,
e aí eu vou me alimentar. Não alimente não, meu irmão. Ele está dizendo, guarda a tua língua, guarda a tua boca é para bendizer o nome deste Deus poderoso, este Deus que tudo pode. Então nós entendemos que as promessas de Deus têm essas condições, a condição para viver muitos anos bem, porque tem gente que vive, mas não vive bem, não adianta nada, vive angustiado, vive triste, vive aflito, vive atribulado. Meu irmão, isso não é vida para você não. Jesus diz, eu vos dou uma paz que o mundo não conhece, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo engana o ser humano com uma paz aparente, com uma paz momentânea. Ele diz, eu vos dou a paz que o mundo não conhece. E a paz de Cristo, ela excede o entendimento, porque ela guarda o nosso coração e as nossas emoções. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O versículo de número 13, ele diz, guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem enganosamente. Se o cristão quer viver muitos anos, então não deve maldizer, ser maldizente, acorda só maldizendo. Eu estou revoltado com isso. Não, meu irmão, fica tranquilo. Agradeça a Deus porque você está respirando. Agradeça a Deus porque você está vivo. E Deus está te dando condição para ficar de pé. Tem gente que não consegue ficar de pé. Tem gente que não tem saúde. Tem gente que não consegue falar. Você tem a voz para glorificar Deus. Você tem as suas mãos para adorar o nosso Deus. Você pode agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por você. Então, queridos, e quando nós olhamos aqui o verso 15, ele vai dizer que o Senhor está olhando para nós. Verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos aos seus clamor. Veja bem que os olhos do Senhor, eles estão olhando para os justos. Não é para aquele que vive uma vida de qualquer jeito, não. Para ele precisa se arrepender, se converter e aceitar Jesus. Porque o Senhor, ele está olhando para o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Como que nós se tornamos justos, irmão? Quando nós confessamos que somos pecadores, quando nós nos arrependemos das nossas falhas, das nossas fraquezas, quando nós reconhecemos que somos miseráveis mesmo sem Deus, que precisamos da sua graça, então se tornamos justos. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele nos justifica. Então Jesus entrou no teu coração, Ele está fazendo morada, então agora você é justificado. Os seus pecados passam a ser perdoados, e você passa a viver uma vida de justo. Aí agora você anda tranquilo, porque você tem um Deus soberano. Aí você vai andando, e o Senhor vai olhando para você e dizendo, este aí eu estou guardando, este aí eu estou cuidando, este aí eu estou dando a providência. Você nem sabe, mas Deus está te sustentando. Deus está olhando para a tua família. Deus está guardando a sua casa, porque você é justo. Você decidiu ouvir a palavra de Deus. Você decidiu entregar a vida para Ele. Então você é justo. Então quando você clama, Ele está atento ao seu clamor. Ele está atento à sua oração. Então vale a pena servir a Deus, irmãos. Olha o versículo seguinte, os ouvidos atentos ao seu clamor. Quando nós entendemos isso, olha o verso 17 também. A face os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Quem é que Ele livra? O justo, que clama, que busca. Deus o livra, o Senhor mesmo, Ele fez essa promessa. E sabe o que é o mais gostoso, irmão? Quando nós decidimos servir a Ele, entregar a Ele, nós não estamos mais sozinhos, não há solidão. Eu estou numa solidão, pastor. É porque você ainda não conheceu a Jesus de perto. O salmista, ele vai expressar no versículo 18 isso. Ele na angústia, ele clamou ao Senhor e Deus ouviu. Aí no versículo 18 ele declara: perto está o Senhor dos que têm o coração
quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aqueles que têm um coração quebrantado. Senhor, eu não sou digno. O salmista, ele pecou, errou feio, fez algo horrendo. Quem conhece Davi, quando ele pecou, ele foi julgado pelo profeta Natã, ele se revoltou. O que ele fez? Ele queria matar. Aí o profeta diz para ele: esse culpado é você. Aí ele se quebra todo. Diz: o que eu fiz da minha vida? Por que eu errei tanto assim? Aí ele vai aos pés de Jesus e pede perdão, diz: Deus, tem misericórdia. Não dá para viver sem a tua presença. Senhor, eu não quero sair daqui se a tua presença não voltar para mim. Eu não quero viver sem a tua presença. E ele se quebranta. E a Bíblia vai dizer, e o salmista vai se alegrar, porque o salmista escreve o Salmo 57, se não me falha a memória, que Deus ele não rejeita, ele não suporta um coração contrito, quebrantado na presença do Senhor, um coração arrependido de ter feito coisa errada. E o salmista vai dizer: o Senhor, ele não rejeita um coração quebrantado, e a sua presença volta de novo. A presença de Deus, irmão, ela é acessível a todos que têm um coração quebrantado, aqueles que choram aos pés de Jesus, aqueles que se arrependem. A presença de Deus, ela chega na tua vida se você reconhecer a sua miséria. Então, meus amados, nós precisamos entender, no Salmo 34, verso 18, a parte B, ele vai dizer que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. O Senhor salva, porém salva somente os contritos de espírito. Vem aqui que Deus vai mudar a tua vida, mas se o coração não estiver quebrantado, se você não querer uma vida em Cristo, não vale nada. Uma oração sem um coração quebrantado não muda ninguém, porque você precisa deixar Deus agir na tua vida, você precisa deixar Deus entrar na tua alma e mudar a sua situação. Então o salmista, ele explica, Deus só muda se o coração tiver contrito, tiver: Senhor, me ajuda, tem misericórdia. E aí ele vai dizer, aqui no verso 19, se o coração for sincero, olha o que ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições. Muitas são as aflições do cristão também, irmãos. Mas o que é gostoso é que Deus vai nos dando livramento. Deus vai nos livrando, todas. Aqui o salmista diz que o Senhor livra de todas. Vem, meu irmão, a luta, vem a prova, aí Deus nos dá a vitória. E nós vamos seguindo, porque é assim que Deus faz, irmão, que aqueles que servem ao Senhor. E o versículo 22, ele vai dizer, olha que coisa linda: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia! Este versículo é lindo, porque aqui o salmista está dizendo que o Senhor vai te resgatar. Quando você não tiver saída, a provisão de Deus vai chegar na tua vida. O Senhor a resgata, Ele te livra. O inimigo tentou te cercar, te cercou. Você diz: pastor, agora não tem saída. Não tem para quem não tem Cristo, não tem para quem não tem o Senhor. Mas nós que confiamos no Senhor, há um livramento, há um escape, há uma porta aberta para aqueles que temem a Ele. É promessa, meu irmão, promessa de Deus para nossas vidas. É por isso que é maravilhoso. Então aqui, irmãos, neste Salmo 34, nós aprendemos alguns conselhos para que nós possamos ter uma vida segura, para ter uma vida longa. Então eu vou só refletir e repetir bem rapidinho para os irmãos. Primeiro, guarda a língua. Ele está dizendo: guarda a língua. É o princípio do conselho, refrear a nossa língua, para nós termos vida longa. Porque Tiago, ele vai escrever no capítulo 1, verso 26, ele diz assim, olha o capítulo de Tiago 1, verso 26,
Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Veja bem, olha que coisa séria, irmão. Se nós não guardar a nossa língua de falar mal, nós enganamos o nosso próprio coração. E a nossa religião, ela é vã. Veja bem, quantos estão perdendo tempo dentro da igreja. Ouve uma palavra verdadeira, mas não guarda a língua do mal. Estão perdendo as promessas de Deus. Então isso aqui é muito sério. E aqui outro conselho que o salmista está dizendo: guarda os lábios de falarem enganosamente. É o segundo conselho. Você não precisa ocultar nada. Salmo 141, verso 3, o salmista, que tinha muita comunhão com Deus, ele tinha tão medo de falar mal ou de falar coisas erradas, que ele traz uma expressão aqui até engraçada. Olha o que ele diz no Salmo 141, verso 3. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Põe guarda na minha boca. Se eu for falar alguma coisa, não deixe eu falar. Não é? Que o salmista, ele estava se protegendo a si mesmo, para não abrir a boca para mentir, para enganar, mas para que ele possa ser justo, para ele possa andar com verdade. Se tem alguém à sua volta que não fala a verdade, é enganoso, você conhece, mas coloque um guarda na tua boca e diz: eu não vou ser desta maneira, eu não vou proceder deste modo, eu não vou ser um maldizente, eu não vou ser enganoso, mas eu vou refrear a minha boca e falar somente aquilo que edifica. Então esse é um conselho que o salmista está nos ensinando. Outra coisa que ele ensina para a gente viver bem, ele dizendo aqui no Salmo, ele diz assim: aparte-se do mal, aparte-se do mal. Olha que coisa tremenda. Jó, no capítulo 28, verso 28, olha o que ele vai dizer. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal e a inteligência. Se o temor do Senhor, irmão, é ter sabedoria, você apartar do mal é inteligência. Então tudo que é mal, cai fora. Tudo que você vê que é ruim, não ouve, não assista, não dê moral para isso, porque isso é prejudicial à sua vida. Queridos, que nós possamos entender. Mais uma coisa boa, o salmista vai dizer: ao contrário de se afastar, de fazer o mal, ou de olhar, dar atenção para isso, faça o bem, procure fazer o bem. Então ele conclui: faça o bem, é o quarto conselho. Amós capítulo 5, verso 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aleluia! Quem faz o bem, irmão, o Senhor dos exércitos está conosco, que procuramos fazer o bem. Paulo, ele dá um conselho no livro de Romanos 12, 17, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Paulo, escrevendo na igreja de Tessalônica, no capítulo 5, verso 15, Paulo, ele vai afirmar que devemos seguir sempre o bem para com todas as pessoas. E aqui o conselho que o salmista está dizendo, ele diz: procure a paz e siga. Procure a paz e siga. O escritor aos Hebreus, concluindo esta palavra, Jesus dizendo, no capítulo de Marcos 9, 50, Jesus disse: tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Tende sal, seja puro, seja a sua vida para curar alguém, tende paz, tenha sempre uma palavra boa para dar para alguém, uma palavra de esperança, e procure ter paz. Se você querer ter paz, todos vão querer andar com você, porque você é de paz.
Então, esses conselhos são maravilhosos, irmão. Paulo, aqui ele escrevendo no capítulo 12, 18, ele diz: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha aqui o conselho de Hebreus 12, 14, eu já concluo. Estou lendo para que as horas já se foram. A palavra de Deus nos aconselha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer encontrar o Senhor? Seja santificado através da palavra. Se você recebeu esta palavra nesta noite, o teu coração está sendo santificado. Quantos querem receber esta palavra, digam amém. Fiquem em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus, que a paz de Cristo possa alcançar você e que você possa desfrutar deste amor glorioso de Jesus em vosso coração, em nome de Jesus.